Comprei uma câmera e não tenho a mínima ideia do que fazer. Eu sei que você tá com dúvida olhando para esse monte de botão e esse punhado de número, mas fica tranquilo, eu sou Valdir PQD e tô aqui para salvar você hoje. Mas primeiro se inscreve, ativa o sininho e dá aquele like para não perder nenhuma dica. Hoje eu vou simplificar a câmera para vocês. A câmera nada mais é que um sistema eletrônico composto por sistemas ópticos. É super simples de usar ela, só que a galera olha para ela e vai pensar assim, cara, eu tenho um bicho de 7 cabeças aqui, mas na verdade não é bem isso. Essa quantidade de funções que ela tem é para te ajudar e não para te atrapalhar. O foco dela é fazer imagens, tanto estáticas quanto dinâmicas. A primeira coisa que você vai fazer agora é, você vai em cima da tua câmera, você vem nessa rosquinha, nesse dial, e você vai tirar do automático e você vai colocar no manual. O manual é representado pela letra M. Eu não quero mais vocês usando o automático até o final desse tutorial, desse treino que a gente tá fazendo e vai desenvolver a partir de agora. O manual é necessário se você quer evoluir dentro da fotografia. Você precisa dominar a tua câmera, você precisa dominar os elementos dela para você continuar a partir daqui, ok? Entenda isso, precisa de prática e muito treino. Primeira coisa que a gente vai falar é sobre ISO. A ISO está localizada no sensor da câmera, ela é uma unidade de medida, tá? A ISO é muito fácil de entender, é basicamente como o sensor sensibiliza. E para a gente poder ter uma noção do que, como usar essa sensibilidade, ela tem uma escala que geralmente vem em números de centenas, então são 100, 200, 300, 400 e assim vai até 25 mil, meio milhão, dependendo da câmera. Fácil de identificar, geralmente algumas câmeras têm na parte de cima ou no menu, então procura esta função agora. Eu quero que vocês procurem porque cada câmera tem um local diferente. Caso tua câmera não tenha um botão específico com o nome ISO, como essa câmera tem, vai no menu ou vai nas predefinições da tua câmera e procura dentro das opções de imagem, de foto, não de vídeo, de foto, aonde tá provavelmente ruído da ISO, sensibilidade da ISO, sempre vai estar dentro dessas categorias. Clica nela e você vai encontrar todos esses números que eu te falei agora, para você entender a escala. Quanto mais próximo você selecionar do 100, mais contraste e menos sensibilidade você vai ter. Isso quer dizer que você não vai ter um alcance dinâmico da tua câmera muito grande, então você vai precisar de mais luz, entenda isso. ISOs acima de 400, 800, 1000, 1600, elas são mais sensíveis e são menos contrastadas. Só que você vai ter uma coisa aí que atrapalha muita gente, principalmente quem tá começando, que é o ruído. Aqui que entra a grande jogada. Como tirar o ruído da minha câmera? O automático faz isso, tá? Ele vem predefinido de fábrica o que ele tem que fazer para situações de luz, mas ele não sabe que naquele momento você não queria um ruído, você queria uma imagem mais nítida. Então ele eleva a ISO para compensar a falta de luz. E por isso do manual, porque você precisa ter esse controle. A primeira coisa que você chega no ambiente e você vai observar é a quantidade de luz que está entrando nesse ambiente. É um ambiente aonde? Externo? Se for externo, ISO abaixo de 400. Daí você vai estar utilizando uma imagem um pouco mais contrastada, só que você também não vai ter tanto ruído, você vai ter mais nitidez e você não precisa de tanta sensibilidade, até porque você está num ambiente com bastante luz. Agora, você foi para dentro de uma sala, para dentro de um ambiente fechado, que tem uma luz de janela, que já começa a diminuir essa intensidade de luz, você vai ter que aumentar a ISO. E às vezes você vai ter que ir compensando, porque você vai acabar tendo um pouco de ruído na imagem. Então vá compensando aí o teu jogo ali, teu balanço, porque você vai conseguir. Mais pra frente eu vou te explicar como usar isso, vai se tornar um pouco mais fácil. Já deixando aqui uma situação que pode acontecer, tá? Eu tô num ambiente onde eu tô com uma luz controlada. Eu tenho uma intensidade de luz bem alta. Mas nesse caso eu tô usando uma ISO 1600. E alguém sabe me dizer o porquê dessa ISO 1600? Deixa no comentário. O próximo item é diafragma. Primeira coisa, já até me atrapalhar. Não é diafragma do corpo humano, tá? A diafragma da lente não é a mesma coisa. O diafragma se parece com a íris do olho. Ela tem a função de controlar a quantidade de luz que entra dentro da câmera. Quando a luz passa por ela, essa íris que tem dentro, ela abre e fecha, de acordo com a sua necessidade. Então, você vai encontrar na sua câmera, geralmente, um dial, tá? Como esse, em algumas câmeras, na frente. Ou um botão para você apertar e girar. Como entender o diafragma? Também não tem muita dificuldade, só que isso atrapalha, porque você começa a olhar um monte de número como ISO, diafragma, como a velocidade de obturador, e te atrapalha. A ISO se mede numa escala de 100 até 12 mil, 25 mil, sempre esses números, e quanto mais você sobe, mais luz você tem, tá? Quanto mais para baixo, mais próximo do 100, mais escuro vai ser. Já no diafragma, é o contrário. O diafragma é medido em ponto luz, então o símbolo que representa ele é o F. Quanto menor esse número, como 1.8, 1.4, 2.0, 2.8 até 3.5, para baixo de 3.5 é considerado uma lente clara, uma abertura
grande. Quanto menor esse número, maior é a abertura que essa íris vai ter. Quanto menor a abertura, menos luz vai entrar. Quanto maior for a tua abertura, maior vai ser também o seu desfoque no teu fundo do objeto, que é o famoso bokeh que a gente vê tanto. Aquele blur gerado no fundo é uma distorção óptica que acontece quando você foca teu objeto e o fundo quase desaparece. Se chama profundidade de campo. Então, F representa diafragma. Quanto mais próximo do zero, mais luminância você vai ter. Mais luz vai entrar pela sua câmera, pela sua lente, quer dizer. E quanto mais fechado, menos luz vai entrar. Só que quanto mais fechado, mais nitidez você vai ter. Mais você vai ver o teu primeiro objeto e o fundo dele. E quanto mais aberto, mais você vai isolar esse fundo do teu objeto. Manjou? Não é muito difícil, né? Mas na hora todo mundo se atrapalha. Toma cuidado com os números. Diafragma é medido em números geralmente 1.4, 1.8, 2.0, 2.2, 2.8, 3.5, 4 e algumas lentes vão até 16 e outras até 32. Então toma cuidado para não se atrapalhar que é diafragma e o que é ISO, tá? Ok até aqui, né? Nosso próximo item é velocidade ou obturador. Ela se encontra na frente do sensor e ela é responsável pelo tempo em que essa luz vai expor no sensor. Ele pega a luz que está entrando pela lente, que vem pelo diafragma, e agora a gente vai ter o tempo que essa luz vai ficar exposta. Então aqui entra uma unidade de medida em segundos, tá? Ah, mas Valdir, é mais rápido que segundos. Sim, é mais rápido, mas a unidade é baseada em segundo. Você vai encontrar na tua câmera, para você selecionar essas opções, geralmente é a rodinha ou o dial que está na parte de trás ou em cima em algumas câmeras, tá? Este dial vai ser responsável por controlar a velocidade que você vai estar selecionando para aquele momento. Como entender a velocidade do obturador? Ele é medido numa escala de 1 segundo. Basicamente, quase tudo aqui é 1 segundo. Quando a gente começa a precisar de mais velocidade, a gente começa a fracionar esse número. Então vai começar a aparecer, que nem tem alguns que tem esse display na parte de cima, vai aparecer um número de 1 barra algum número, como 1 barra 125, 1 barra 400, 1 barra 1600, 1 barra 4000, 1 barra 8000. E números mais próximos, que são 1 barra 15, 1 barra 3, 1 barra 2 e daí 1. Isso é a divisão. E isso mostra a velocidade que esse espelho, que geralmente é um elemento com espelho e com uma cortina, abre e fecha. Isso é tipo muito rápido. Uma coisa importante, a velocidade implica muito também na nitidez. Todos esses três itens implicam muito na nitidez da tua imagem, não só foco. Por quê? A velocidade, quanto mais próximo de 1 segundo, quer dizer que o teu sensor está exposto por mais tempo. Isso quer dizer que se você mover ou tremer a câmera numa situação de 1 segundo de exposição, você vai ter uma imagem totalmente trêmula. Só que quanto mais tempo, mais luz vai entrar. Então em situações mais escuras, como noite, como pôr do sol, quando o sol já se põe e ainda tem só uma penumbra de luz, você vai ter que baixar essa velocidade. Baixar a velocidade é se aproximar de 1 segundo. Aqui entra uma coisa que muita gente me pergunta, tá? Que é como os carros, fica aquelas marcas, quando faz uma foto, fica a marca do sinaleiro do carro, aquelas linhas, as faixas luminosas. É aqui que nasce esses efeitos. E se você quer aprender a fazer esse tipo de efeito, deixa aí nos comentários. E se isso aqui bater mais de 500 likes, eu ensino como fazer. Então muito cuidado na hora de selecionar a velocidade, tá? Eu vou ensinar como usar esses três elementos juntos, mas eu quero que você tenha ciência e encontre isso na sua câmera, tá? Não deixe de procurar e saber. Tá com dúvida, não tá encontrando na tua câmera? Leia o manual. O povo tem um costume de não ler o manual dos equipamentos. Leia o manual, tá? Eu não vou ensinar câmera por câmera, porque cada câmera tem sua forma de menu, a sua forma de botões. Então, leia a câmera e identifique. Esses três itens são universais. E aqui a gente tem a tríade da fotografia, que é ISO, obturador e diafragma. Agora a gente vai aprender a usar esses três. Mas antes eu quero dar uma adiantada em um item que às vezes é um pouquinho deixado de lado. Ele não faz parte da tríade, mas é bom vocês saberem o que escolher na hora de fotografar. Uma coisa que você não pode deixar de lado e que talvez não faça parte da tríade, tá? E muitas vezes você vai procurar e não encontra muita opção, mas eu quero falar para vocês sobre white balance ou balanço de branco no português. Isso aqui determina a base inicial que você vai encontrar de cor para tua câmera, tá? Isso aqui é muito simples, muito fácil. Para você identificar onde está o white balance na sua câmera, que é o WB, você vai procurar ou nos botões. Esta câmera tem do lado de fora para facilitar, ela tem um atalho, mas dentro do menu você vai procurar por balanço de branco. Ela vem opções predefinidas, como essas que estão aparecendo aí. Essas ações determinam a intensidade de cor
de cada coisa medidas em Kelvin. Como aqui, nesse momento, a gente está usando uma luz de LED neutra, ela está em torno de 5.300 Kelvin. Isso quer dizer que ela é aproximadamente a intensidade de luz que vem do Sol. O Sol é dentro dessa casa, dentro dos 5.000 aos 6.200, dependendo da região que você está. Aí entra outro fator que é coisas que essa luz pode bater e trazer cor junto, como por exemplo, ela refletindo um objeto mais amarelado ou mais azulado, ela vai trazer uma interferência de cor. Então isso é importante você saber setar. Por quê? Se você estiver num ambiente que tem uma luz fluorescente, provavelmente você vai ter uma intensidade de cor levemente mais azul. Então como corrigir isso para deixar o mais próximo possível do branco, tá? Então não tem segredo. Câmeras que não tem opção de trocar o Kelvin manualmente vão ter que seguir o predefinido. Você vai selecionar o símbolo que está aparecendo aqui, determina o local onde você tá, se é dentro de casa, se é fluorescente nível 2, que seria mais intenso, uma correção mais intensa, ou se fosse um fluorescente um pouco mais neutro, que foram as lâmpadas que saíram depois. Algumas câmeras vêm uma opção para interna e externa, então tem essas duas variações, e tem um predefinir. Esse predefinir a gente vai deixar para frente, eu vou explicar para vocês como é que funciona em um outro vídeo falando sobre cor. Primeira coisa, chegou no ambiente, às vezes a opção, por exemplo, externa, você seleciona e não deixa o branco mais próximo do branco. Tenta as outras, não tem problema. Isso aqui não é uma regra, precisa tal e tal. Ela vai ter geralmente uma numeraçãozinha embaixo dizendo quantos kelvins aquela variação representa. Tenta deixar o mais próximo possível do branco, por isso que é white balance. A ideia é deixar o mais próximo do branco, para você ter um ganho legal, principalmente na hora de processar, de fazer a pós. Mas agora, tá na dúvida? Eu vou continuar falando sobre isso aqui, mas a gente vai lá pra fora. Eu quero mostrar na prática pra vocês como usar isso aqui e como calibrar. A gente vai falar agora sobre fotômetro, mas eu vou deixar pra mostrar isso na prática e explicar melhor como ele funciona. Mas uma coisa vocês precisam encontrar na câmera de vocês. Uma reguinha como esta reguinha aqui. Esta reguinha vai ser muito, mas muito importante daqui pra frente, porque ela que vai determinar até que ponto uma configuração como diafragma e isoobturador vai estar agindo sobre a imagem que você está produzindo. É a partir disso dali que você vai ter uma referência, porque só no olho não tem como ter essa referência. Vamos lá, a primeira coisa que você precisa identificar são os parâmetros que eu disse no material anterior. Então, a gente já está com o modelo posicionado, já está se preparando. Então a gente vai começar a identificar. O primeiro passo é ver como é que está a situação de luz no ambiente, que é muito favorável. O tempo está bem ensolarado, a gente está na sombra para não sofrer tanto com o calor. Então a gente precisa identificar. A primeira coisa que eu faço chegando num ambiente desse é ver a incidência de luz para mim descobrir qual ISO eu vou estar utilizando. Então, o primeiro passo aqui é identificar. Aqui a gente pode começar a trabalhar com uma ISO 100. Por quê? Eu tenho bastante luz. Eu não preciso de mais sensibilidade, sendo que a luz já está uma incidência legal e não vai ter tanto problema com o quesito escuridão. O segundo passo é a gente identificar aonde está o diafragma e a tua velocidade, que são em algumas câmeras este dial aqui, que está atrás, para velocidade, e o da frente a gente identifica o diafragma. Depois de você identificar isso na tua câmera, agora a gente vai começar a parte prática desse processo. Lembra que eu falei que eu ia falar sobre fotômetro? Ele é esta marcação aqui na câmera. Algumas câmeras vão ter aqui dentro. Nesse caso, esta câmera me possibilita mostrar ele aqui. Então, fotômetro. Como usar os itens da sua câmera baseado neste pequenino aqui? Isso é muito simples. Apontou para a pessoa, ele já vai começar a medir, porque basicamente a função do fotômetro é medir a luz que está sendo incidente para dentro da câmera. Ele te diz o que você tem que usar. E aqui agora começa o jogo. Identifiquei a minha ISO. Vou usar uma ISO 100 neste caso. A primeira coisa que eu faço é, eu quero profundidade de campo ou não quero? Neste caso aqui, a gente tem bastante elemento no fundo, não quero mostrar muita coisa. Então eu vou abrir o meu diafragma. E depois do meu diafragma aberto, agora eu vou ter um desfoque bem legal, uma profundidade de campo bem, vamos dizer assim, bem harmoniosa. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só. A gente tem uma profundidade de campo bem alta, assim não mostra muito esses elementos, principalmente onde tem carro, tem essas coisas, então essa profundidade de campo vai me auxiliar nesse processo para simplificar a minha imagem. A profundidade de campo nada mais é que um auxílio na hora de fotografar. Ela pode ser considerada como um efeito, mas também ela pode ser um ótimo elemento para a gente bloquear itens no fundo. Muito bom. O fotômetro nada mais é do que uma régua.
Então, ele está medindo a luz, ele já vai te dizer a maior parte do processo que você vai ter que fazer de configuração da sua câmera, baseado naqueles itens que eu te passei, que tem a ver com diafragma e obturador, porque você já setou só isso. A partir de agora, a gente vai usar ela como parâmetro principal, então a gente não vai mais mexer nela. Exclui agora um pouco esta parte e vamos focar nesses dois itens. O que a gente faz agora? Vamos focar na velocidade. Por quê? Porque eu já setei que eu quero uma profundidade de campo maior, então eu vou abrir esse diafragma. E agora eu vou focar só na velocidade. Aqui a gente começa a ver o fotômetro trabalhando. O fotômetro, ele tem... Alguns fotômetros vão ser um pouco diferentes. Tem uns que não vão ter esses números, tá? Mas não se assuste, eles vão ter esses risquinhos ainda. E eles vão continuar te auxiliando. Ou eles vão ter esta marcação em número aqui. O ideal dentro da fotometria é que você deixe isso aqui no 0. Ou aqui no 0, tá vendo? Sempre tentar deixar isso no 0. Isso mostra que é a fotometria ideal para esse ambiente. Por exemplo, quanto mais eu mexo, mais a régua se movimenta. Neste caso, aqui seria a configuração ideal. Os dois parâmetros estão no 0, tanto aqui quanto aqui. Então, a régua tem sempre esse tracinho. E esse tracinho identifica a marcação nesse caso, mas aqui continua 0. É que o nosso modelo está se movimentando e essa pequena variação faz com que o fotômetro entregue outros cálculos para a gente. Mas basicamente é aqui. Vou fazer uma foto. E aqui eu tenho a luz ideal. Percebe-se que não tem nada estourado. O que pode acontecer se eu colocar um pouco mais para cima ou para baixo? Como neste caso. A diferença está na foto. Caso eu feche demais, passe do 0. Vai ficar mais escuro. Outra coisa que a gente precisa setar. Nossa régua ela tem uma configuração. Algumas câmeras vão ter alguns itens a mais para configuração de fotômetro, mas a maioria vai ser esta opção aqui. Este triângulozinho. A gente acessa ela geralmente pela função, seleciona ela e nós temos 3 possibilidades para trabalhar nessa régua. A que eu mais uso é a pontual, quer dizer que no centro tem uma mirazinha e essa mira ela vai usar o cálculo de informação de luz que está nessa mira. Então toda a informação que a câmera está recebendo e ela está calculando para passar para o fotômetro, para usar de configuração, está vindo a partir desse ponto. O centro, ela pega tanto o pontual quanto um pouco nas laterais. Então seria pontual mais levemente querendo sair, se fosse uma pessoa levemente querendo sair. Como por exemplo, o pontual, ele pegaria só o rosto nessa situação, bem onde está a ponta do dedo. O central, ele pegaria o rosto e as bordas do rosto e até mesmo o corpo. E faria o cálculo baseado nesta informação que seria o centro da minha imagem. O multi seria, ele vai inibir o meio, ele vai analisar o meio, tá? Mas ele vai dar uma inibida. E ele vai pegar o parâmetro do todo que está acontecendo nesse momento. Todo ele. Então, ele vai estar calculando a partir dessa incidência de luz aqui com a falta da incidência da luz. Nesse caso, até a gente tem uma incidência boa. A gente está tendo aqui um reflexo, a gente tem uma boa iluminação aqui. Mas caso fosse um ambiente mais escuro, ele ia estar calculando o lado escuro, que seriam as sombras aqui, com o excesso de brilho que vem de cima. Então, é a partir desta configuração que você vai colocar para o fotômetro. Então a gente tem a pontual, a central e o multi. Para completar a tríade da fotografia, agora você tendo uma noção do que é fotômetro, ISO, diafragma, obturador, é fácil. Quando você for fazer a tua fotometria, você apontar para o local e ele te disser que você está subexposto ou superexposto, que é quando você tem muita luz ou pouca luz entrando, você sempre tem que lembrar que é um jogo de ganha e perde. Se você escolher a ISO como prioridade porque você não quer ter muito ruído e você vai ter que usar uma ISO 100, 200 ou 400, você vai ter que lembrar que você vai ter que sacrificar a sua velocidade ou a sua profundidade de campo para você poder conseguir manter essa ISO baixa e diminuir esse ruído. Caso seja a velocidade a sua prioridade, você sabe que o jogo de ganha e perde vai ser entre a ISO e o diafragma. E se for a profundidade de campo,
o jogo de ganha e perde vai ser entre a ISO e a velocidade. Então sempre lembrar desses pontos, não existe uma configuração exata, é o fotômetro que vai te dizer até que ponto você tem que avançar ou o ponto que você tem que parar de subir ou descer uma configuração. E aí, o que você achou até aqui? Achou interessante? Não ficou alguma dúvida? Deixa nos comentários. E outra coisa, não esqueça de se inscrever, gente. Eu tô olhando, muita gente vem aqui, dá um like e tal, não comenta, fica aquela dúvida. Depois vai lá nas redes sociais. Mas eu quero que vocês tirem as dúvidas, deem ideias do que eu posso trazer, porque eu posso às vezes fazer um vídeo sobre essa dúvida, porque tem dúvidas que todos têm, principalmente quem tá começando. Então não deixa de avisar, fala aí nos comentários, me manda na DM do Instagram, tá aqui minhas redes sociais para ficar mais prático, vocês podem mandar mensagem, eu tento responder assim que der. Então, mas não deixe de participar, tá? Deixa seu like, ativa o sininho para você receber esses vídeos assim que eles caem no YouTube, porque o YouTube às vezes não consegue entregar para todo mundo. Então a melhor forma é ativa o sininho. E para você que já é inscrito, uma coisa eu tenho pra te dizer, vai vir muita coisa, hein? E esse vídeo vai ficando por aqui. Até logo!